Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e estou aqui num cenário totalmente adaptado para falar dessa final do 119º Campeonato Baiano da história, Rasta. Isso aí, desde 1905, sem interrupção, o segundo mais antigo campeonato estadual do Brasil chega à sua fase final com o maior campeão desse certame, com boas chances de garantir aí o seu 50º título estadual. Por outro lado, temos um estreante que, se vencer a partida, vai chegar ao seu primeiro título estadual, o seu primeiro da história, o Jacuipense, que chega à sua segunda final seguida e que tem grandes chances também, assim como o Bahia, de levantar esse troféu, Rasta. O que é que vai acontecer ao final dos 90 minutos de hoje, Rasta? Quem é o favorito para essa partida? Eu acho que o Bahia, jogando em seu território, jogando em sua residência, com o torcedor ao seu lado, esgotado todos os ingressos, o Bahia tem um time mais, vamos dizer assim, mais estruturado, um time que está despejando aí dinheiro para trazer jogadores com maior capacidade, com maior qualidade, errando em alguns pontos, acertando em outros. Se a gente colocar na balança, o Bahia tem acertado talvez até mais do que errado, mas o Bahia é aquele time que a gente não dá para cravar que será o campeão, o vencedor. Vai ser uma partida difícil, como eu já esperava, que não teria a definição do campeonato no primeiro jogo, mesmo eu achando o Bahia favorito também para aquela partida do Riachão do Jacuípe, mas o Jacuipense mostrou força, mostrou empenho, mostrou determinação e abriu o placar naquele jogo e fez com que o Bahia, que mesmo tendo maior volume no jogo, conseguisse empatar a partida, mas ficou nisso aí mesmo, 1-1 no placar. E agora o jogo da final no palco que deveria ser, Rasta. Deveria ser a Fonte Nova. A Fonte Nova representa esse campeonato baiano e nada mais justo do que você ter uma final no melhor palco deste campeonato, no melhor palco aí talvez do Norte e Nordeste, a Arena Fonte Nova, que vai ver aí ou o Bahia levantando o seu 50º título ou o Jacuipense levantando o seu primeiro título na história das 119 edições dessa competição, Rasta. Há quem acha o campeonato baiano um campeonato que não tem muito peso, um campeonato que não tem muita relevância. Eu discordo, eu acho que o campeonato historicamente, inclusive, tem bastante relevância e ajuda a preparar de alguma forma as equipes para os certames que elas vão disputar no segundo semestre. O Bahia teve o privilégio de fazer a final em sua residência, devido à primeira fase ele ter feito o seu dever de casa, terminado na primeira colocação, garantindo vantagem em cima dos seus adversários. Com isso, o Bahia inclusive fez a semifinal, o segundo jogo, também dentro de casa, contra a equipe do Itabuna, onde o Bahia tinha perdido o primeiro jogo por 1-0 e depois venceu o segundo jogo na Fonte Nova por 4-1. O Jacuipense chegou numa posição parecida com o Bahia, chegou na segunda colocação, garantiu também a vantagem na semifinal contra a equipe da Juazeirense, onde eles venceram os dois jogos, e chegou na final. Como o Bahia tinha a melhor campanha, teve seu primeiro jogo lá em Riachão do Jacuípe, que já foi um jogo bastante movimentado, um jogo com cara de final de Copa do Mundo. E agora o Jacuipense, muito corajoso, vai ter que vir para a Fonte Nova querendo jogar futebol. Se ele fizer o mesmo papel que eles fizeram lá em Riachão do Jacuípe e ter algum capricho na hora do último passe ou do chute ao gol, talvez o Bahia vai ter um adversário muito duro. Por outro lado, se o Bahia também tiver capricho nas criações de lances agudos ali na área do Jacuipense, vai dar trabalho para o bom goleiro do Jacuipense, que fez também alguns milagres naquele jogo, Rasta. O Bahia deve voltar com o mesmo time que disputou o último jogo, o segundo jogo da semifinal contra o Itabuna. A gente lembra que naquele jogo o Danielzinho foi expulso. Isso fez com que o Renato Paiva mudasse a equipe para o primeiro jogo da final, onde a gente não teve o Danielzinho, e com isso entrou o Rezende na posição de volante, ele que tinha feito a posição de zagueiro no jogo contra o Itabuna, e também o Canives, o Canu, também compôs a zaga naquele primeiro jogo contra o Jacuipense. Só que naquele setor o Gabriel Xavier jogou mais à esquerda, jogou mais na esquerda do campo e teve muita dificuldade com isso. O que se fala muito é que talvez, se a gente voltar àquela mesma
aquela mesma formação do segundo jogo contra o Itabuna, onde nós tínhamos o Danielzinho no meio do campo, o Acevedo, o Rezende como sendo o zagueiro do lado esquerdo improvisado, que fez muito bem isso. O Rezende na sua posição no último jogo, inclusive, não fez muito bem. E aí você voltaria o Gabriel Xavier para ficar mais centralizado ou na direita e deixaria talvez o Marcos Vitor ali, né, mais centralizado. O fato, Rasta, é que nada pode dar errado para o Bahia nesse jogo. É o último, não pode errar, não tem mais chances para erros. E o Bahia, a gente vê cometendo alguns erros ainda, que tenha melhorado nos últimos jogos, principalmente depois que passou a jogar com esquema com 3 zagueiros. O Bahia melhorou bastante, deixou os nossos alas também com bastante liberdade para atacar, sem muita necessidade de marcação. Porém, a marcação foi fundamental para que o Bahia também naquele jogo não saísse derrotado, já que o Matheus Bahia fez o seu papel muito bem defensivamente e também ofensivamente. Então a gente espera que, voltando à formação que o senhor Renato Paiva utilizou no jogo da Fonte Nova da semifinal, no segundo jogo da semifinal, o Bahia volte a performar bem e principalmente dentro de casa, diante do seu torcedor, que vai estar ali ávido por um triunfo, ávido por um título que o Bahia não conquista aí há uns 3 temporadas. Curiosamente, tem 2 temporadas que o Bahia não vê o cheiro da final, né? O Bahia volta à final aí depois de 2 temporadas, mais uma vez um time do interior tem grandes chances de levantar a taça. É uma final inédita e que só brilhanta o campeonato baiano, que vem aí sendo meio descredibilizado há algum tempo, principalmente quando a gente não vê os times da capital chegando na final. Mas, diferente do que a gente viu na semifinal, esse primeiro jogo da final eu já vi uma competição, eu já vi uma competitividade, eu já vi o time do interior não sendo covarde, não ficando atrás e querendo vencer a partida. Isso foi muito bom e talvez a gente teremos um bom embate, um bom espetáculo que pode garantir definitivamente o 50º título do Bahia. O Bahia entrar na casa dos 50 títulos estaduais e manter aí uma semana de paz, o início de mês de abril de paz para o início do Brasileirão Série A, que a gente está ainda assim em formação, está muito tímido das contratações. Vieram aí 2 anúncios muito interessantes que deixou o torcedor empolgado, tanto o Tassiano quanto o Ademir. Tem mais um zagueiro chegando por aí, então o Bahia tem mostrado aí, mesmo que timidamente, alguns anúncios que têm agradado o torcedor. Então é nessa atmosfera de confiança que o torcedor está indo hoje, com certeza, de com força para a Fonte Nova. Eu não vou ter esse privilégio devido a motivos pessoais, estarei distante de Salvador, mas torcendo e com certeza acompanhando de longe e torcendo muito para o nosso triunfo. Basta um triunfo para cada lado e a taça estará na mão do triunfante, Racha. Esperemos que seja o nosso tricolor, esperemos que seja um domingo de tranquilidade, um domingo de paz, um domingo onde qualquer que seja o campeão, que seja com justiça, que não seja com tramamóia, que não seja com erro de arbitragem, que não seja com nada de negativo, Racha. Que seja uma final tranquila, mas que o Bahia vença. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui.